Quando Josias consultou o Deus de Davi, a história diz que ele começou uma reforma geral. Percebe-se que antes de ler e ouvir a palavra de Deus, Josias já estava fazendo coisas boas. Ele já estava fazendo uma reforma muito grande, mas após ele ouvir a palavra de Deus, a lei, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Olha que coisa interessante, é possível que você tenha feito muita coisa boa, é possível que você tenha arrumado a sua casa, a sua vida diante de Deus, procurado, Senhor, eu quero deixar a bebida, eu quero deixar o fumo, eu quero deixar, Senhor, a prostituição, a impureza, eu quero deixar, Pai, eu quero jogar os meus anjinhos. E por falar em anjinhos, a gente vem de uma raiz idólatra, catolicismo. E quando eu me converti aos 31 anos, eu tinha na minha casa Santa Bárbara, eu usava Guadalupe, eu tinha Cristo lá naquela cruz, Maria, Deus, eu tinha tudo isso. Eu tinha tudo isso na minha casa. E tive que fazer uma faxina na minha casa. Eu me lembro um dia que, quando eu me converti, recebi o Senhor Jesus no meu coração, algo grande começou a acontecer no meu coração, pastor. Algo que não se explica. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, aquela palavra entra. É o que aconteceu com Josias. Ele rasgou as suas vestes. Quando ele ouve a palavra de Deus. Eu me lembro que aquela Santa Bárbara estava na cômoda, compartilhos com o pastor Paulo. E toda noite eu via aquela Santa Bárbara caída no chão, como nunca vi antes. E ainda, venerando essa imagem, colocava lá de pezinho. No dia seguinte ela estava caída de novo, porque Deus estava trabalhando. Você vê o poder de Deus, o poder do Evangelho, quando entra na casa do cristão. Eu quero dizer que todas as imagens começam a cair por terra. Amém. Todos os ídolos começam a cair por terra, até o ponto que eu falei, meu Deus, a palavra do Senhor diz isso. Então eu comecei a fazer uma reforma, assim como Josias. É possível que você tenha feito essa reforma também, jogado santo e tanta coisa, livros, feiticeiro e tanta coisa. Eu tenho feito isso. Só que agora, a Bíblia diz que ele rasgou o seu coração. Eu quero compartilhar em breve 10 minutos como a palavra de Deus trabalha no coração do ser humano. Você já parou para pensar como a palavra de Deus trabalha no seu coração? Olha só que interessante. A primeira coisa que eu observo aqui, a palavra de Deus revela a situação do homem diante de Deus. Aleluia. Essa é a primeira coisa. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, começa a ler a Bíblia, Deus, através da sua palavra, revela. É o que fez aqui. Josias chegou a um ponto que falou assim, meu Deus, a coisa é muito pior do que eu estava. O pecado é muito pior, o estrago é muito pior. E em seguida, diz a palavra que Josias pediu para ir consultar o Senhor, o que ele achava disso. Essa profetisa Hulda foi consultar o Senhor, e ao vir, ela traz a resposta. Então a palavra de Deus revela a situação do homem diante de Deus, e Deus revelou o que ele ia fazer com Judá, com o povo. Então Josias, ele se sentiu eternamente condenado. Então quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, ela revela a situação do homem, ela fala, você está condenado. A palavra diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, mas não para por aí. Então a palavra de Deus revela que nós estamos separados de Deus. A religião esconde isso, mas a palavra revela a situação do homem diante de Deus. Segunda coisa, a palavra de Deus em nós protesta contra o pecado. Amém. Quando a palavra de Deus é falada e entra no nosso coração, e nós abrimos o coração para ela, quando ela chega dentro do nosso coração, ela diz, eu protesto contra o pecado. A palavra de Deus começa a fazer um efeito tremendo. Você, meu Deus, algo está acontecendo na minha vida, eu não sei o que é. A conversão é assim, é porque você deu espaço para a palavra de Deus.
Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra tem esse funcionamento, dessa maneira ela trabalha no ser humano. Você vê que não é coisa natural, não é ir num psicólogo, mas a palavra de Deus tem esse poder. Então essa é a segunda coisa, a palavra de Deus em nós, ela protesta contra o pecado. Ela tem, dentro de nós, causa um forte protesto contra o adultério, contra a imoralidade, vícios, inveja, ciúme, adultério, divórcio, e aí por afora. Aí quando você vai ver, você começa a detestar essas coisas, já não vou divorciar mais, já não vou fumar mais, já não vou beber mais, já não vou me prostituir mais, já não vou mais ter ciúme, já não vou ter inveja, já não vou fazer essas coisas que eu fazia. Por quê? Por causa da palavra de Deus está protestando contra o pecado. Ele está dizendo não ao pecado. E isso é obra da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem experimentado essa mudança. A terceira coisa que nós vemos aqui, na atitude de Josias, quando ele rasgou as suas vestes, a palavra de Deus leva o homem a detestar o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então quando você vai ver, você está detestando o pecado, você começa, meu Deus, eu não estou fazendo mais aquelas coisas, o que está acontecendo com a minha vida? É a palavra de Deus fazendo efeito em você. Amém. Quando você abre o teu coração, faz como Josias, rasga, não as vestes, mas o coração. A palavra é como uma espada. Esse é o trabalho da palavra de Deus. A quarta coisa que a palavra faz no ser humano, a palavra de Deus leva o homem a fazer aliança com Deus. Amém. Porque Josias, ele sentiu, meu Deus, a coisa está pior do que eu pensava. Tanto é que ele, o verso 27 diz assim, Deus falando a respeito de Josias, como o teu coração se sensibilizou, se abrandou, se esterneceu e te humilhaste perante mim, ouvindo as minhas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante a minha presença e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor, eu tenho te ouvido. Então, olha quanta coisa que ele fez quando nós ouvimos a palavra de Deus. É para a gente se humilhar, é para a gente chorar, é para a gente se estremecer, é para a gente se sensibilizar, é para a gente rasgar a nossa veste, porque a palavra de Deus, ela revela aquilo que o homem tem. Então, a palavra de Deus faz o homem fazer aliança com Deus. Olha no verso 31 o que diz: e pôs-se o rei em pé, e em lugar fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Olha como é que a palavra de Deus, ela trabalha. Primeiro ela fala que o homem é pecador, ela está separado de Deus. Depois, a palavra de Deus, através da graça e da misericórdia de Deus, ele fala, há esperança para você. Há esperança para você. Você não precisa morrer, você não precisa ser condenado. Então a graça, a palavra, a lei, ela conduz você para a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, ao mesmo tempo que a palavra fala para você que você é pecador, mas ao mesmo tempo ela fala, ó, há esperança para você. Amém. A graça, ela conduz, ela mostra, ó, há um Cordeiro de Deus que morreu pelos seus pecados. Ele é a solução dos seus problemas, ele é a solução dos seus pecados. Aleluia. E outra coisa, a palavra de Deus, como o Espírito Santo, regenera esse pecador. Assim funciona a palavra de Deus.
ele tem essas características de mostra a situação, a condenação, a separação, mas ao mesmo tempo mostra a solução, Jesus, o Cordeiro, que veio para morrer, e depois, ao mesmo tempo, ele regenera. É uma conversão incrível. Aquele que experimentou um novo nascimento, não tem como explicar. É como Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasce de novo, nascido da água e do Espírito. A pessoa abre o coração, crê, o Espírito vem, nasceu de novo ali, um novo ser, uma nova criatura diante de Deus. E a partir daquele momento ele começa a ter desejo pelas coisas de Deus e detestar o pecado. Assim é o novo nascimento. É o que Josias experimentou. Talvez você tenha tentado fazer coisas boas com seu próprio esforço, mas deixa a palavra de Deus entrar, como assim entrou na vida desse rei Josias, que 6 anos lutando com seu próprio esforço, fez uma reforma geral com seu próprio esforço, achou que já estava bem, mas quando ele ouviu a palavra de Deus, ele falou: falta mais, falta algo mais, eu quero mais mudança, eu quero chegar mais próximo de Deus, eu quero mais santidade, eu quero mais da presença de Deus. E a palavra de Deus tem essa função. Quando Josias nos ensina que ele se humilhou, ele rasgou o seu coração diante de Deus, e por causa dessa atitude, Deus poupou Josias do sofrimento, por causa da atitude de Josias. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida e com a sua família. Se você hoje tomar uma atitude de falar: Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti, eu quero abrir o meu coração, eu quero crer no Senhor Jesus. Se eu não fui batizado, eu quero me batizar. Pai, eu quero me humilhar diante de Ti. Se você fizer isso esta noite, Deus vai te poupar de muita coisa. Deus, pela sua graça e misericórdia, não por causa que aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Ele fez por nós, Ele vai nos salvar. E virão tempos de refrigério, que você possa receber isso hoje à noite. O mais importante não é, às vezes, o que a gente faz para Deus, mas é aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. Amém. Quando você recebe disso, você começa a fazer para Deus. Amém?